Depois de saber o que aconteceu durante o encontro dos professores orientadores, vamos direto para a teleconferência. O encontro de hoje é com a professora Marli Weber, que vai nos falar sobre projeto pedagógico. Fiquem com a Lenise Rosseto e a professora Marli. Bom dia. A nossa teleconferência é com Marli Weber, professora da Faculdade Dom Bosco de Curitiba e consultora pedagógica das escolas particulares do Paraná. Bom dia, professora. Bom dia, Lenise. E o tema da nossa teleconferência de hoje é orientações para a elaboração do projeto político pedagógico. E participe do 0800 41 11 10. Professora, o que é um projeto político pedagógico? Um projeto político-pedagógico é o dia a dia de uma escola. É o que a gente sempre fez, só que será colocado no papel de uma maneira sistemática. E por que uma escola precisa de um projeto político-pedagógico? Uma escola precisa de um projeto político-pedagógico porque agora, com essa Lei 93/94, as escolas terão flexibilidade. Uma escola será diferente da outra em alguns aspectos. E os pais terão oportunidade de escolher qual a escola que eles preferem para seus filhos. E o que compõe um projeto, professora? Um projeto pedagógico, ele compõe de várias partes. E a primeira parte desse projeto pedagógico é uma visão, é uma missão, os objetivos da escola. Correto. E agora, dentro da escola, tem uma identificação? Como é que é, professora? Bom, o projeto político-pedagógico, nós começamos vendo a visão. Então, o professor que está nos assistindo, ele precisa saber o que é visão. Visão seria o sonho de fazer uma escola. Para que eu estou fazendo uma escola? Por que eu estou fazendo uma escola? Então, nós teríamos uma visão de mundo, uma visão de sociedade. E então, seria aquilo que eu sonhei. Por que eu vou fazer uma escola ao invés de eu fazer um supermercado? Correto. Então, o que é visão? Visão de uma escola seria... eu estou fazendo uma escola porque eu quero que esta comunidade ela seja participativa, que esta comunidade interfira nas decisões de onde ela mora. Então, a visão é porque eu estou fazendo uma escola. Agora, Marli, você falou dentro da apresentação que do projeto tem a visão, a missão e os objetivos da escola. Então, acho que a gente vai ter que começar esmiuçando, né, cada um desses aspectos. No caso da visão. A visão, eu colocaria primeiro uma visão de mundo. O mundo hoje é um mundo globalizado. Então, um mundo cheio de técnicas. Um mundo que não tem mais empregos. Então, eu gostaria de dizer ao aluno, aos professores, de que esta visão tem que ser dentro da realidade deste mundo que nós vivemos hoje. No caso, então, essa é a visão de mundo. É a visão de mundo. E qual outra visão, professora? Nós teríamos a visão de sociedade. A sociedade hoje precisa de cidadãos críticos para que eles possam interferir, tomar decisões, saber votar, ter argumentação sólida. E a visão de conhecimento? A visão de conhecimento, o que é o conhecimento primeiro? Nessa visão de conhecimento, precisa saber que informação não é conhecimento. O conhecimento, ele é a informação elaborada. Então, um conhecimento tranquilo para o mundo de hoje, porque as escolas estavam passando um conhecimento para um mundo que não existe mais. Hoje nós estamos numa época onde o conhecimento, ele chega todos os dias às nossas casas. Um conhecimento contextualizado, um conhecimento interdisciplinar, um conhecimento atualizado. E outra visão? Seria a visão da escola. Então, que escola eu quero para esse meu aluno hoje? Então, seria uma escola que formaria cidadãos autônomos. E esta lei que nós temos agora, ela diz assim, autonomia. O que é ser autônomo? É um cidadão que ele está seguro de si. É um cidadão não formando mais empregado e sim empreendedores.
O que é ser cidadão? É saber ler, escrever, interpretar, analisar. Esta é a visão de cidadão hoje. Quer dizer que dentro da escola, dentro de um projeto político-pedagógico, existem essas várias, né? São várias visões. Visão de mundo, visão de sociedade, visão de conhecimento e visão de escola. Quer dizer que a visão é importante dentro de um projeto. A visão é importantíssima, porque se eu não tenho uma visão para quem eu vou educar, por que eu vou educar, eu não tenho como fazer uma escola. Então, o primeiro passo seria a visão. E de que forma, professora, essa visão? Como é que o aluno faz essa visão? Esta visão, ela não é feita pelo aluno, ela é feita pela escola. É a visão assim, eu estou fazendo a minha escola, se eu for escrever, sistematizar, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar título 1, visão. Eu estou fazendo uma escola para que eu tenha cidadãos críticos, conscientes, atualizados e autônomos. Então, daí entraria a visão de mundo, visão de sociedade, sim, visão de conhecimento e visão de escola. Sim. Aí você falou também que dentro da escola tem a missão. O que é essa missão? A missão é a razão de ser da escola. E qual é a razão de ser da escola? Então, eu colocaria título 2, missão. A missão de uma escola é fazer com que o aluno ame o conhecimento. Porque de uma vez que o aluno amar o conhecimento, o resto será dado por acréscimo. Então, como é que eu colocaria a visão? A visão de uma escola é fazer com que o aluno se apaixone pelo conhecimento. Correto. Aí vem os objetivos? Aí vem os objetivos. E quais seriam os objetivos? Não é agora, professor, o objetivo que você vai usar em sala de aula. Nós ainda não estamos dentro da escola. Então, os objetivos da escola seriam o objetivo da missão. E o objetivo da missão é argumentação sólida. O objetivo é feito no verbo infinitivo, como os objetivos que nós fazemos na escola. Oportunizar o conhecimento crítico, oportunizar um aluno consciente, levar o aluno a ter argumentação sólida. Então, você colocaria uns 6 ou 7 objetivos da missão da escola. Então, a primeira parte seria visão, missão e objetivos. Agora, professora, para que a escola funcione, o que é necessário? Denise, para que uma escola funcione, é necessário 3 fundamentos. O primeiro deles seria o fundamento ético-político. E o que seria esse fundamento ético-político para o nosso aluno entender? O que seria isso? O fundamento ético-político, então, nós estamos trabalhando em termos de projeto pedagógico. Em termos de projeto pedagógico, você já escreveu como título 1 a visão, a missão e os objetivos. Agora você coloca título 2, fundamentos. Primeiro fundamento, fundamento ético-político. Então, Lenise, o fundamento ético-político é o seguinte: político é o regimento. No regimento, você não vai mexer, você só vai dizer assim, segue em anexo o regimento. Certo. E o que é o fundamento ético? O fundamento ético são os valores que toda escola terá que trabalhar. A escola escolhe de 3 a 5 valores a serem trabalhados naquele ano. E então ela vai especificar esses valores, porque nós temos uma lei maior que nos dá os grandes valores, que é a estética da sensibilidade, a política da igualdade, a ética da identidade. Mas como o projeto pedagógico é o dia a dia da escola, é o que se faz na escola, o fundamento ético seria todos esses valores. Então, eu vou explicar calmamente o que seriam esses valores, para que o professor possa ter noção. Fundamento ético. Primeiro valor. Você precisa, antes de fazer esses valores, começar a história da sua escola. Aí entra a história da escola. Como veio a história da escola? Como começou essa escola? Veio o primeiro dia da tua escola, o primeiro ano da tua escola, o segundo ano. Aí você vai contando a história da sua escola. Contou toda a história da sua escola?
chegou no ano 2000, então você começa a contextualizar a sua escola, fazer o diagnóstico da sua escola, porque sem a identificação da sua escola, sem o diagnóstico da sua escola, você não pode fazer os fundamentos. Você já teve uma visão, um sonho da sua escola, você já teve uma missão e os objetivos. Então agora você vai entrar nos fundamentos éticos, mas para que você tenha fundamentos éticos, você tem que ter um diagnóstico. Professor, pergunte assim, em que escola eu vou colocar esses fundamentos? Qual é a realidade da minha escola? É uma escola rural? É uma escola de periferia? É uma escola de cidade? Que clientela chega para a minha escola? Quais os problemas que esta clientela traz para a minha escola? Ela vem com problemas, ela vem para a escola para estudar ou vem pela merenda escolar? Então você tem que ter bem o pé no chão para quem você vai oferecer esses fundamentos. O diagnóstico da escola, se você diagnosticar calmamente a sua escola, você saberá para quem oferecer esses fundamentos. Então, que perguntas você vai fazer? Que tipo de aluno eu recebo? Que tipo de família eu recebo? Quais os valores que esta família traz? Que religião essa família pratica? Que renda familiar eles têm? Para a gente ter um diagnóstico da escola, ter o pé no chão, aonde está inserida a minha escola. A escola estando inserida, aí eu sei que tipo de fundamentos eu vou oferecer, porque se é uma escola aonde nesta região existe muita discórdia entre as famílias, eu vou ter que trabalhar o valor respeito. Então aí eu entraria nos valores que eu vou oferecer para a minha escola. Conforme eu diagnostiquei, a escola vai oferecer os valores. Aí como é que eu colocaria no papel esses valores? Eu colocaria da seguinte forma: se eu for trabalhar o respeito, eu tenho que conceituar o respeito. O que significa o respeito para a sociedade brasileira? Então eu coloco exatamente o conceito. O respeito na sociedade brasileira não tem sido muito valorizado. Falta respeito no trânsito, falta respeito entre as pessoas, falta respeito entre os políticos. E aí eu colocaria em forma de objetivos, 4 ou 5 objetivos, como a escola fulana de tal trabalhará dentro dela os respeitos. Aí colocaria em objetivos. Sempre que eu coloco em objetivos, eu coloco no verbo, no infinitivo do verbo. Na escola fulano de tal, o respeito será trabalhado pelo professor assim, pelo aluno assim. E aí eu coloco 5 ou 6 objetivos sobre o respeito. Como eu tenho que escolher entre 3 ou 5 respeitos a trabalhar, vamos conceituar o segundo valor. Aí vamos supor que a escola escolha o valor solidariedade. Aí eu faço da mesma forma, conceituo o valor solidariedade. E daí digo como será trabalhado este valor em sala de aula. Aí eu escolho outro valor, não sei qual o valor que vocês escolheram, vamos supor que fosse amizade. Conceituo a amizade e digo como a escola trabalhará a amizade. Eu tenho a liberdade de trabalhar de 3 a 5 valores, colocando no papel, prática, mas os valores que toda a escola vai trabalhar, não esquecendo dos valores éticos, políticos e de identidade, que eles já são exigidos pela Lei 93/94. Então eu teria o primeiro fundamento, que é o fundamento ético-político. O político você não fez nada, professor, você só escreveu, segue em anexo o regimento, porque o regimento é a carta magna da escola e ele será tratado em outro momento. O momento hoje é o projeto político. Então aqui nós trabalharíamos os valores. Correto. Você disse que esse então seria o fundamento político, ético-político. Por enquanto é o ético. E o político? O político é o que eu falei.
segue em anexo o regimento. Não coloca mais nada? Mais nada no momento. Agora, que outros fundamentos existem? Eu falei que nós trabalharíamos 3 fundamentos. Título 2, né? Só para você recordar, professor, para você ficar no papel. Título 2, fundamentos. Fundamentos ético-político. O político segue em anexo o regimento, o ético eu expliquei que são os valores. Então agora vamos para o fundamento epistemológico. Correto. E que seriam esses fundamentos, professora? O fundamento epistemológico, aí a palavra é meio complicada, mas ela só quer dizer a tua sala de aula, professor, o teu chão. Aqui é o teu chão, professor, aqui é o teu dia a dia. Fundamento ético-político, eu já falei. Agora eu estou em fundamento epistemológico, que é o conhecimento. Aqui, professor, você vai dizer qual é o teórico que fundamenta a tua sala de aula. Aqui vamos explicar bem calmamente. Então, preste atenção, professor. Se eu disser aqui que o meu fundamento epistemológico é a teoria tradicional, eu estaria dizendo que as aulas continuariam a ser aulas expositivas, com conhecimento dogmático, com aquele conhecimento que você sempre fez. Porque, professor, nós fomos formados numa teoria tradicional, aonde o professor chegava com verdades e colocava para o aluno. E o aluno dizia assim, professor, eu tive uma ideia. E você dizia assim para ele, vai ter ideia na sua casa. Aqui quem tem ideia sou eu. E você vinha com conhecimento acabado dogmático. Esse tempo acabou. Por que acabou? Porque o mundo está caminhando muito rápido e nós aqui no Brasil mudamos de lei. Então, você não poderá mais colocar só que o teórico é tradicional. Então, qual é a teoria que você deveria colocar no papel hoje? Como é que você coloca? Você coloca fundamento epistemológico, teoria sociointeracionista, ou você pode colocar teoria construtivista sociointeracionista. O que você quer dizer quando você coloca isso em sala de aula? Você quer dizer que o professor, ao entrar em sala de aula, ele entrará com um tema gerador, com a aula preparada, mas ele não vem dando aula, ele vai primeiro tirar o conhecimento que o aluno trouxe de casa. Aí ele vai aluno por aluno e pergunta, se ele usou o tema gerador, por exemplo, gás, ele vai chegar de aluno para aluno e ele vai dizer assim, qual é o conhecimento que você sabe a respeito de gás? Aí você vai dizer, ai professora, mas eu tenho 40 alunos, isso vai demorar muito? Não vai não. Porque você agora, professor, você é mestre e aprendiz. Então você vai aluno por aluno e pergunta o que ele trouxe de casa. E depois você faz o gancho com o conhecimento acumulado pela humanidade. Então, o que você colocaria no papel? Teoria construtivista, sociointeracionista, tendo como teóricos Paulo Freire, Piaget, Vygotsky. Aí você escolhe qual os teóricos ou o teórico que vai fundamentar. E como é que isso ficaria no papel, professor? Ficaria fundamento epistemológico. A minha escola é construtivista, sociointeracionista, tendo como teórico fulano de tal, vamos dizer, Paulo Freire. E como eu trabalharia em sala de aula? Eu, professor, seria o mediador entre o aluno e o conhecimento. Nada mais é do que uma preparação de aula mais gostosa e compartilhada com o seu aluno. E participe do 0800 41 11 10 sobre essa teleconferência que é Orientações para a Elaboração do Projeto Político Pedagógico. Agora, Marli, qual que é o próximo passo ou o próximo fundamento para o Projeto Político Pedagógico? Só para você dar uma olhadinha no papel que você marcou, professor. Nós estamos trabalhando em fundamentos. O primeiro fundamento foi o ético-político. Aí você falou assim, o político segue em anexo o regimento. O valor ético você trabalhou de 3 a 5 valores. Aí você foi para o segundo fundamento, que era o fundamento epistemológico. Você disse como é que era a sua escola, que ela era construtivista, sociointeracionista. Você poderia também ter dito que a sua escola é montessoriana e o seu teórico é Maria Montessori.
Você escolheu. Aí você vai para o terceiro fundamento, que é o fundamento didático-pedagógico. Correto. E o que é esse fundamento? Fundamento didático-pedagógico, professor, são as relações que acontecem na escola. O que são relações que acontecem na escola? O que é? Aonde está isso? Relações que acontecem na escola, professor. Aí nós vamos com calma, porque aí você tem que responder umas 15 perguntas. Você colocaria primeiro a relação que acontece na escola, seria a relação de mundo. Que mundo você quer para a sua escola? Então, um mundo globalizado, não é isso que você quer para a sua escola? Senão você vai estar formando cidadão para um mundo que não existe mais. Que cidadão você quer para a sua escola? Um cidadão participativo, consciente e crítico. Que currículo você quer para a sua escola? Você tem que estar apoiado na lei. Depois eu vou dar as leis que você tem que ler para isso. Que currículo você quer para a sua escola? O currículo planejado, o currículo em ação, o currículo oculto e o currículo desafio. O que seria cada um deles? O currículo planejado é aquele currículo que você diz assim: eu vou ministrar em sala de aula teorema de Pitágoras, conta de dividir. Esse é o currículo que você planejou. Currículo em ação é o que realmente você vai conseguir fazer. Você se propõe a fazer, né? Que você vai fazer. E o currículo oculto é o que realmente você faz. Para fazer contas de dividir, eu tive que ensinar primeiro contas de mais, conta de menos, currículo em ação. É a tua prática. E o currículo desafio é aquele que você quer dar além do que você planejou. Além da conta de dividir, eu quero que o aluno use essa conta para ir ao supermercado, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, seriam os 4 momentos do currículo. Vamos rever? Currículo proposto, currículo em ação, currículo oculto e currículo desafio. Aí você tem que responder: que metodologia eu vou usar? Metodologia, professor? Que método? Como eu vou fazer esse currículo funcionar? Esse método que eu vou usar? Como é que eu vou preparar a minha aula para que esse currículo funcione? Aí você respondeu a metodologia. Aí você vai responder: como eu vou avaliar este currículo? Tem que ser respondido nesse setor. Como é que vai ser a avaliação? Não a fórmula, mas como você vai avaliar? O que é importante que o aluno tenha aprendido desta conta de dividir que você fez? É o exemplo que eu estou dando. Aí você vai falar: como eu vou avaliar esse aluno? Não se esqueça que a avaliação é contínua, sistemática e acumulativa. Você não precisa parar o processo para avaliar. Aí depois que você disse como você quer avaliação na sua sala de aula, como é que você quer a disciplina? Você quer uma disciplina onde o aluno seja silencioso, entra quieto e saia calado? Ou você quer uma disciplina participativa? Não se esqueça que sinônimo de disciplina nessa lei não é silêncio, é participação. Aí você vai dizer como é que você quer, ainda nesse fundamento, como é que você quer o professor. Você tem que ter hoje um professor dinâmico, atualizado, ativo, participativo. É um professor que consiga ter na sua sala de aula não uma sala caladinha, mas que ele consiga ter um domínio de sala gostoso, uma sala muito participativa, professor. Como é que você quer o aluno? Um aluno consciente, respeitoso, crítico, que argumenta. Então, se ele argumentar, ele vai falar, né, professor? Como é que você quer que aconteça a relação orientação nessa sala de aula? Como é que você quer uma orientação aí que mostre para o aluno o leque de profissões que ele poderá seguir? Como é que você quer a administração? Uma administração participativa e que dê a logística da tua sala de aula. O que é a logística? Que te dê o quadro, o giz, o retroprojetor, as coisas que você precisa utilizar.
E como é que você quer a biblioteca? Uma biblioteca atualizada? Como é que você quer os laboratórios? Laboratórios que possam ser usados, porque senão você vai dizer, temos que trabalhar em rede e tem um computador somente na secretaria. Então, todas as relações que acontecem na tua sala de aula, como é que a comunidade vai participar? Como é que vai ser o elo de ligação da escola? Você lembra que tudo é relacionado. Se você colocou que a tua teoria é sócio-interacionista, então neste momento você vai dizer como é que a escola vai interagir com a sociedade. Em que momentos a escola vai interagir com a sociedade? Com reuniões? Com festas? Como é que ela vai interagir? Vai trazer pais, amigos da escola para te ajudar em algum momento? Então, como será feita a relação da escola com a comunidade? Quer dizer que dentro desse fundamento didático-pedagógico existem basicamente 15 questões. São 15 questões mais ou menos? Daí para mais, todas as relações que acontecem na escola. Para o professor entrar em sintonia, vamos rever. Os fundamentos, o primeiro fundamento é ético-político. Então, o primeiro fundamento, o que é ético? São os valores que a escola trabalha. O segundo fundamento é o fundamento epistemológico, é o conhecimento, quem vai ser o teórico e como se dará o conhecimento nessa escola. O terceiro fundamento é o didático-político, como as relações acontecerão dentro dessa escola, tudo o que acontece na escola. Então, veja só a coerência desse projeto. Primeiro, você contou a história da sua escola, né? Você contou a história da sua escola quando você deu a visão, a missão, os objetivos. Aí você contou a história da sua escola, você diagnosticou a escola, você deu os fundamentos da escola. Então você está com a sua escola no papel, mas você ainda não está dentro da escola. E todos os fundamentos foram colocados? Todos os 3 fundamentos. O ético, que é os valores que você vai trabalhar na sua escola. O epistemológico, que é como se dará o conhecimento, e o pedagógico, que é como se dará as relações. E o próximo passo, então? O próximo passo, aí você vai dar para a teoria o finalmente. Então você vai colocar o seguinte: as teorias estão propostas, então eu estou dando as considerações finais. A teoria posta agora. O que seria considerações finais? Você diria bem claramente, as teorias estão colocadas, agora eu preciso das pessoas para que essa teoria entre em ação. E quem seriam essas pessoas? As pessoas que fazem parte da família dessa escola. O diretor, o coordenador, o supervisor, os alunos, e aí você abriria as portas da sua escola, viu, Lenice? E quais são as ações? Porque você disse que tem ações, né? E quais seriam essas ações? Seriam os projetos que você vai analisar. Seriam os projetos que você vai analisar. Então você teria os projetos setoriais. Você começaria a analisar os projetos setoriais da sua escola. Por onde se começa uma escola? Uma escola se começa pela matrícula. Então o primeiro projeto setorial seria a matrícula. Como será feita a matrícula da sua escola? Em que período será feito? Quais os turnos que a tua escola vai ter para funcionar? Que horas que funcionará esses turnos da sua escola? Tudo o que acontece na sua escola, você trabalharia aí. Professor, agora nós teríamos que parar, porque você precisa saber todos os setores da sua escola. Comece o setor pelo começo, que é a matrícula. Para esta matrícula, professor, você vai precisar saber a diretriz, a deliberação 5 do Conselho Estadual de Educação. Essas que seriam as leis, então, que você disse que iria passar? Não, eu vou passando a lei conforme a necessidade. Correto. Então, primeiro eu preciso, para analisar o setor matrícula, o setor secretaria, eu preciso da deliberação 5 do Conselho Estadual de Educação. Eu preciso da deliberação 7 do Conselho Estadual de Educação, que vai falar sobre avaliação.
eu preciso da deliberação 14 do Conselho Estadual de Educação, que vai falar sobre o projeto pedagógico. E eu preciso da deliberação 16, que vai falar sobre o regimento. Então, a Secretaria terá que ter essas deliberações do Conselho Estadual de Educação. Vamos por parte, vamos analisar o setor matrícula. Nesse setor matrícula, quantas vagas a minha escola oferece? Quais os turnos que a minha escola poderá trabalhar? Que educação, que tipo de educação eu estou oferecendo? Eu estou oferecendo a educação básica. A educação básica, ela é composta de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Neste momento eu vou definir, a minha escola só oferece educação infantil? Se ela só oferece educação infantil, quantas vagas? Eu tenho toda a educação infantil? Porque se eu tiver toda a educação infantil, a escola será chamada centro educacional. Porque quando ela é centro educacional de educação infantil, ela oferece de 0 a 3 anos e de 4 a 6. Se a minha escola só oferece educação infantil creche, ela não se chamará centro de educação infantil, ela se chamará educação infantil creche. Se ela só tiver pré-escolar de 4 a 6 anos, ela se chamará educação infantil pré-escolar. E se ela tiver os dois, ela se chamará Centro Educacional de Educação Infantil. Aí, neste momento que você está fazendo isso, você tem que saber direitinho o que é que você oferece, que horário e que turnos você oferece e quantas vagas você tem para cada turno. Porque, de repente, o pai vai fazer a matrícula e ele precisa saber se tem educação infantil, se tem ensino fundamental, se tem ensino médio. Se tiver ensino fundamental, quantas séries, que turno vai funcionar? Isso tudo você tem que estar tranquilo, sabendo na hora da matrícula. Então, você só analisou aí o setor matrícula. Aí nós vamos analisar o setor infantil. Aí você vai precisar de documento, Lenice. E esses documentos são as diretrizes vindas do Conselho Nacional de Educação. Você vai precisar da diretriz 22 dos referenciais curriculares de educação infantil, para você saber o que é que você vai oferecer e como você vai colocar no projeto pedagógico. Aí você vai ter toda essa explicação. Aí, se você tem o ensino fundamental também, você vai precisar da diretriz 4, que vem do Conselho Nacional, e dos famosos parâmetros curriculares nacionais e dos parâmetros curriculares transversais, que são parâmetros curriculares nacionais. É o que você usa em sala de aula: matemática, história, geografia, ciências e biologia. O que é parâmetro curricular transversal? É o que todos os professores trabalham em conjunto. Os parâmetros são tão grandes que um professor só não poderá trabalhá-lo. Então, eles trabalham em conjunto. Isso é disciplina? Não, não é disciplina. Por exemplo, o professor de matemática está dando aula de matemática e ele trabalha junto o parâmetro curricular transversal, educação para a saúde. Só para refrescar sua cabeça, professor. Os parâmetros curriculares transversais são ética, educação para a saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, educação sexual e, de 5ª a 8ª série, o 3º e 4º ciclo, trabalho e consumo. Então, pelo exemplo que eu dei, o professor de matemática, trabalhando matemática em sala de aula, ele poderá puxar o saúde, por exemplo, como é que está a AIDS nesse país, as estatísticas. Ele poderá puxar a educação sexual, ele poderá puxar a ética. E assim cada professor vai fazendo o gancho com os temas transversais.
E os temas transversais também poderão ser trabalhados em projeto. O projeto, a Semana de Saúde, a Semana Sexual, a Semana da Ética, como a escola resolve que seja trabalhado. Isso nós só estamos analisando esse setor. Aí você vai entrar em outro setor da sua escola, que é o setor biblioteca. Como é que está a biblioteca? Qual é o acervo que ela tem? O setor informática. Então você vai analisando todos os setores da sua escola. Esses são os projetos setoriais. E quais seriam os projetos setoriais disciplinares? É o que cada disciplina faz, muito em particular. Por exemplo, a educação infantil, ela faz uns projetos muito gostosos que a lei não obriga. Por exemplo, qual seria? O projeto teatro, o projeto horta. Então aí você vai fazendo todos, analisando tudo que é feito na sua escola. E neste momento dos projetos setoriais, você vai escrevendo. No setor educacional infantil faremos isso, no setor fundamental faremos isso, no setor biblioteca isso, no setor informática isso. E aí você vai explicando, esses são os projetos setoriais. Tem muita coisa a ser colocada ainda. Então, nós falamos dos projetos setoriais, os disciplinares, e o que são esses mini-projetos, professora? Os mini-projetos são as saídas que a escola faz. E por que você teria que colocar, professor, no projeto setorial mais um título chamado mini-projeto? Porque o pai tem que saber quais as saídas que a tua escola faz regularmente. E o que seria mini-projeto? Ele teria alguns itens, como por exemplo, quais as saídas que você vai fazer. Então, projeto por projeto. No mês, vamos supor, no mês de maio, a escola vai visitar um museu, vai visitar o planetário. Então você coloca aí o que vai fazer, qual o objetivo, quem é responsável, quanto dinheiro vai ser gasto e por que iremos ali, vai avaliar. Porque a escola sempre sai com alguma coisa definida, ela não sai por sair, ela sai querendo que o aluno aprenda alguma coisa. No mês tal, nós vamos visitar o zoológico. Quem vai, quanto vai gastar, por que vai e a avaliação feita desse projeto. Esses são os mini-projetos, as saídas que a tua escola faz regularmente. Não aquelas saídas que aparecem esporádicas, as saídas que todos os anos sabe-se que a escola vai sair. Isso seriam os mini-projetos. E quanto ao planejamento pedagógico, entraria também? Não, não entra. Seria um título novo. Aí seria, no planejamento pedagógico, o projeto disciplina. Aqui eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo maior, porque aqui nós vamos pela primeira vez abrir a sala de aula. Até agora, professor, nós não abrimos a sala de aula. Você sentiu que eu não falei em disciplina ainda? Eu falei no projeto da escola e fui analisando os setores. Então agora, pela primeira vez, eu abro a sala de aula para o projeto disciplina. O que é o projeto disciplina? São as disciplinas que eu vou dar dentro de sala de aula. Aí eu não posso fugir da lei. Aí a educação infantil terá que se reportar aos referenciais curriculares nacionais. Não como obrigação para ser dado como está ali, professor, mas, por exemplo, a educação infantil trouxe um caderno que se chama Movimento. Eu não posso deixar de colocar movimento e usar a nomenclatura dada pelos referenciais curriculares nacionais. E ali você não vai encontrar mais história e geografia, você vai encontrar ciências da natureza. Então você usa a nomenclatura trazida nos referenciais curriculares nacionais. E aí, tudo aquilo que você fazia e o que você sempre fez, você coloca ali dentro. Nada mudou. Eu sempre digo que Machado de Assis continua sendo Machado de Assis. Nada mudou. O teu chão não sai, professor. Você pega só o seu planejamento que você fazia sempre e coloca no nome certo. Aí você vai para o setor de ensino fundamental.
Aí você não precisa dos referenciais, porque o referencial é de educação infantil. Aí você precisa dos parâmetros curriculares. Para fazer igualzinho? Não. Para saber mais ou menos o que você precisa colocar. Porque eu nunca ouvi falar em parâmetros. Eu não sei o que é necessário que seja colocado hoje. Então, pela primeira vez a lei te traz, professor, coloque isto. Em geografia, professor, não esqueça de dar isto. Aí você olha o seu chão, aquilo que você sempre fez, e você coloca, eu esqueci isso. Isso aqui está demais. Ou isso aqui já está ultrapassado. E aí você faz realmente colocando no papel da seguinte forma: fundamenta, e aí é cada professor que faz. Aí saiu da alçada do coordenador ou do diretor. Aí é onde a lei 93/94 diz: o projeto pedagógico será feito pelo professor. Aí cada professor fundamenta a sua disciplina, diz os objetivos que ele quer alcançar e coloca a matriz curricular. Não é mais grade, professor. Grade é prisão. Essa lei não usa mais o termo grade, ela usa o termo quadro curricular ou matriz curricular. E aí você coloca as ementas. Que são ementas? É o conteúdo, professor. Eu vou dar isto. Eu vou dar, vamos dizer, o que você vai dar em história? Então você coloca tudo o que você vai dar em história. Você fundamentou por que você vai dar, você diz o que você vai dar, e aí, professor, você usa o conteúdo conceitual, procedimental e atitudinal. Por que você faz isso? Porque cada conceito que você vai dar, você espera do aluno um procedimento e espera que sobe para ele um valor. Por que isso? Conhecer, fazer, conviver e ser são os pilares da lei. Então, quando eu digo assim, descobrimento do Brasil, eu conto o conceito, eu estou esperando que o aluno aprenda como foi, esse é o procedimento, e que sobre um valor para ele. Qual foi o valor que sobrou? Eu vou pegar só um artigozinho. Se eu estiver dizendo descobrimento do Brasil, o que eu quero que ele saiba? Que ele aprenda quem foi que descobriu o Brasil, que procedimento eu vou dar uma pesquisa para ele, eu vou dar uma redação para ele, e qual é o valor? Que valor sobrou das nossas Índias? Sobrou a limpeza do povo brasileiro, a higiene do povo brasileiro. Então você deu o conteúdo, e aí você diz como vai avaliar. E aí você escreve o seu nome, eu, professor fulano de tal, vou dar a matéria História. Cada professor faz isso. Então isso seria esse fundamento, isso seria o setor disciplina, porque nós ainda temos algumas disciplinas e não muito tempo, e eu preciso falar sobre todas elas. E enquanto os anexos, professora? Antes desses anexos, professora, eu preciso gastar um tempinho a mais para explicar para o professor o que ele tem que fazer ainda. Quando ele fundamentou tudo, deu o fundamento, vai ter, antes dos anexos, uma coisa que se chama avaliação. Nesse título, avaliação, a escola vai dizer o seguinte: como será feita a avaliação desta escola? Esta escola está trabalhando por bimestre, por trimestre, por ciclo, por semestre, porque a flexibilidade da lei, ela deixa você trabalhar como você trabalha, como você quer. Em geral, as escolas ainda estão trabalhando por bimestre. Nesse setor, você vai dizer, bimestralmente o aluno será avaliado assim. Anualmente o aluno será avaliado assim. Esta é a fórmula da avaliação. Aí ele vai dizer como será a recuperação. Porque você sabe, professor, que a recuperação agora, ela é paralela, ela é contínua ao teu projeto, ao teu processo de dia a dia da escola. Como será feita a recuperação se ela é paralela? Você não precisa fazer em período alternado. Você pode usar dentro de sala de aula aqueles alunos que aprenderam mais para ensinar aqueles alunos que aprenderam menos. Isso se chama monitoria. Então, como é que a escola trabalha com aqueles alunos
que não aprenderam a competência toda, porque agora, professora, nota tem que ser dada nota por causa dos pais, que é cultural. Se não der nota, a família não aceita, porque a família não quer saber o que o aluno aprendeu, ela quer saber quanto ele tirou. E nós agora, dentro da escola, queremos saber qual a competência que esse aluno atingiu. Então você vai ter que recuperar as competências, porque não adianta, professor, ele tirar 10, vamos te dar um exemplo prático. Trocar um pneu. Eu sei que aquele pneu segura tantos quilos, que é o carro, que eu tenho que ter um macaco para erguer o pneu, mas se eu não sei trocar o pneu, de nada adiantou o conteúdo dado. O conteúdo agora, a competência, professor, é saber fazer. Então você tem que dizer como você avalia este aluno, como você recupera esse aluno, qual é a fórmula da recuperação que você faz, porque se você usa a nota na sua escola e usa, que eu sei, você vai dizer como você recupera a nota desse aluno. Isso tem que estar claro. E não se esqueça que na avaliação hoje, você tem que dizer se a sua escola usa. Por isso que eu falei que você tinha que saber a deliberação 5 do Conselho Estadual de Educação. Se você usa classificação, reclassificação e progressão parcial. Gostaria de te explicar calmamente o que seja classificação, reclassificação e progressão parcial. O tempo é meio pequeno, mas vou te dizer que classificação hoje, você pode classificar um aluno que nunca esteve na escola antes e que ele vem e diz assim, eu tenho 9 anos e quero entrar no 3º ano, e você pergunta assim, onde é que está o certificado de 2º ano? Ele diz, eu não tenho. Mas como você não tem? Eu aprendi em outros lugares, porque você sabe que a escola hoje não é mais a detentora do conhecimento, é a internet. A escola hoje é para passar, transmitir vida, a inteireza do ser, além do conhecimento. Então você pode classificar esse aluno fazendo uma prova com ele de 2º ano e o colocando no 3º ano. Essa é uma das etapas da classificação. E a reclassificação, você usa na sua escola, as escolas particulares têm o direito de usar classificação, reclassificação ou progressão parcial, usar ou não, mas as escolas públicas moralmente têm que usar a classificação, a reclassificação e a progressão parcial. Isso seria ético-moral, seria tudo. Tem que usar, é lei, a lei permite que seja usada, então nós temos que usar. Reclassificação, nunca podemos reclassificar um aluno que já foi classificado para a 4ª série, reclassificá-lo para a 3ª, mesmo que ele não tenha todas as competências. A escola que o recebe terá que ser responsável pelas competências que ele não adquiriu. E o que seria progressão parcial? Progressão parcial, o aluno passou em 8 matérias, ficou devendo uma. Você quer que ele repita o ano inteiro outra vez? Mas que injustiça! Ele tem direitos adquiridos, ele conseguiu passar em 8 matérias, ele vai ficar devendo uma. E no ano seguinte, a antiga dependência, professor, só que mudou de nome e ficou mais bonitinho, né? Se chama progressão parcial agora. Então, isso tem que entrar no sistema avaliação. Temos mais itens ainda. E quais seriam? Veja, esse item seria administração. Como quem são as pessoas que trabalham no setor administrativo da tua escola? Quem é o coordenador pedagógico? O supervisor, os diretores, as pessoas que trabalham na secretaria, todas as pessoas que trabalham na escola têm que ter seu nome nesse setor. Aí depois é que nós iríamos para aquilo que você perguntou há pouco, os anexos. O que seria os anexos da escola? No comecinho eu falei em alguma coisa chamada regimento. Neste anexo entra o regimento. O regimento é a carta magna da escola. Tudo que você faz na escola, professor, não poderá ser feito se não estiver escrito no regimento. Por exemplo, se você diz assim, classificação, eu tenho que colocar classificação no meu regimento. O anexo seria o acervo bibliográfico, o anexo seria quantos laboratórios eu tenho, quais são esses laboratórios.
O anexo seria a planta baixa da escola, o memorial descritivo de sala de aula. Isto são os anexos da escola. E tem um setor que você pode colocar aqui em anexo, mas que eu, quando faço o projeto, eu coloco como título 1, todos os documentos, números de documentos que me deram direito de abrir a minha escola. Correto. E quais as próximas orientações, professora, dentro desse projeto político-pedagógico? Professora, uma coisa muito importante que o professor tem que fazer quando ele faz o diagnóstico da sua escola. Ele tem que fazer o seguinte: nesse diagnóstico, ele tem que colocar, isso aqui é um adendo que eu coloco e para mim é a coisa mais importante. Quando eu começo lá em cima, eu fazendo assim, os documentos, contando a história, tudo aquilo, volte ali no diagnóstico e coloque um adendo para enriquecer, professor. O adendo seria: o que eu faço na minha escola que está dando certo e eu não quero mudar? O que eu faço na minha escola que eu gostaria de mudar um pouco? E o que eu faço na minha escola que eu estou descontente e quero mudar tudo? Aí teria uma dicasinha, professor, que seria um quadro bem gostoso para você entender o projeto pedagógico e ficar claro. Professor, eu dei os passos do projeto, mas não se angustie, porque o projeto pedagógico é o dia a dia da sua escola, só com nomes bonitinhos e encaixados em determinados lugares. Nada mais é do que você sempre fez em sala de aula, com uma preocupação maior, uma preocupação de não formar mais empregados e sim empreendedores. Nós temos um quadro que é um quadro muito rico, passado em 3 partes, que seria o quadro de como você trabalha na escola, com começo, meio e fim. Esse quadro, eu acho até meio difícil passar aqui em televisão. Mas você poderia explicar, depois poderíamos mandar por uma circular para cada turma. Como mandar? Mas poderia explicar. Posso explicar? Veja, para que você entendesse bem o projeto pedagógico, porque feito desta forma, como está nesta lei, ele é um pouquinho diferente, porque ele explica mais e ele fica nas mãos de todo mundo e não fica engavetado, como ficava o plano curricular antes, porque nós sabemos, né, professor, que nós fazíamos um plano curricular para ser engavetado. Ele é o seguinte, ele tem 3 partes. A primeira seria compreendendo a escola. Aí seria aquele diagnóstico, né? A comunidade, o aluno e a escola. Então, como é que seria? Como estamos, como queremos ficar, o que faremos, quem fará cada ação, como será feito, quando, em que tempo e qual é a resposta, o resultado que nós queremos. Aí depois tem o compreendendo a prática, aí seria a missão, o perfil do cidadão, os valores, as competências, o conteúdo, a metodologia, a atividade, a aprendizagem, a avaliação, os recursos da organização e o livro didático, que nada mais é do que aquele terceiro fundamento didático-pedagógico, com as mesmas perguntas: como estamos, como queremos ficar, que atitude tomaremos, o que faremos, quem, como, quando, em que tempo e qual a resposta. E ainda a terceira partezinha, compreendendo a organização, as formas de convivência, que seria o tempo, o espaço, as normas de convivência e os recursos financeiros. Fazendo a mesma pergunta: como estamos, como queremos ficar, o que faremos, quem fará, como fará, quando fará, em que tempo e qual o resultado que queremos. Veja que escola linda, Lenise, que nós teremos para qualquer pessoa que chegue à nossa escola, estará à disposição para ver
que escola nós temos dentro dos prédios. Ótimo, esse quadro das decisões e ações, o IESE manda por uma circular para você. E agora vamos ver o que temos na programação dessa teleconferência. Vamos para a agenda. E o IESE Paraná continua promovendo no estado o 3º Encontro Regional de Professores Orientadores do Projeto CND1, no dia 26 de setembro em Foz do Iguaçu. Em seguida, dia 29 de setembro em Apucarana. Para o mês que vem, está programado em Londrina o 6º Encontro Paranaense de Educação Matemática e a 6ª Mostra dos Trabalhos da Especialização em Educação Matemática. O encontro é organizado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática e vai ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de outubro no Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual de Londrina. Informações pelo telefone 0, número da operadora 43 371 4236. E-mail sbempr@matematica.uel.br. E-mail reginab@sercontel.com.br. E participe dessa agenda, nos enviando informações dos encontros, seminários, cursos e palestras que você acha importante que nós divulgamos a você. Professora, nós voltamos agora com algumas perguntas, né, sobre essas orientações, já que você passou algumas orientações para a elaboração do projeto político-pedagógico. Temos aqui, de São Paulo, a Magali pergunta o nome de uma escola que só tem ensino fundamental. Como deve ser? Como deve ser chamado? Educação básica, ensino fundamental, porque você vai ficar bem tranquila se você pega os parâmetros curriculares nacionais e os transversais. Ali diz direitinho, mas o nome da escola será Escola Fulana de Tal, de Educação Básica, Ensino Fundamental. Ok. A Raquel de Nova Esperança pergunta, explicar de uma maneira mais ampla, ele quer saber um pouco mais a visão de mundo e a missão. A visão de mundo é a visão do mundo que nós temos hoje. Eu colocaria um mundo globalizado em constante transformação. No mundo tecnológico, onde o homem não perca a qualidade de vida. Com isso, você já teria uma visão de mundo. E quanto à missão que ela pergunta também? A missão de uma escola é fazer com que os alunos tenham amor ao conhecimento, sejam felizes e possam intervir na sociedade em que atuam, em que moram, em que vivem. E como fazer quando uma escola há opiniões muito diferentes? Exemplo, avaliação, visão de homem, etc. Eu aconselharia ficar em cima da lei. Porque tudo isto, nós temos que preparar sobre a égide da Lei 93/94, que é dada pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação, pegar as diretrizes do MEC e as deliberações do teu estado. As deliberações do Conselho Estadual de Educação, elas dizem como deverá ser feita a avaliação. Aqui no Paraná, a deliberação 07 do Conselho Estadual diz como deverá ser feita a avaliação. E, conforme seu estado, ligue para o Conselho Estadual de Educação e pergunte qual o número da deliberação que fala sobre avaliação. Ok, e que documentos, eu não sei se seria a mesma resposta, mas que documentos precisam ser lidos para fundamentar a elaboração do projeto? Os fundamentos que precisam ser lidos em conjunto. Seria, primeiro, a Lei de Diretrizes de Base da Educação Brasileira, a Lei 93/94/96. Precisam ser lidos. Eu estou dando o mínimo, porque precisa ser lido muita coisa. Mas o que você não pode deixar de ler são todas as diretrizes. Se você trabalha com a educação básica, você precisa ler a diretriz 22, que se refere à educação infantil, a diretriz 4, que se refere ao ensino fundamental, e a diretriz 15, que se refere ao ensino médio. Você precisa ler referenciais curriculares, se for de educação infantil,
parâmetros curriculares nacionais e transversais, se for do ensino fundamental, parâmetros curriculares do ensino médio, se for do ensino médio. Isto aí é o mínimo, fora as deliberações da educação básica que cada estado, o seu conselho estadual, deliberou em cima dessas diretrizes. Em que momento a comunidade participa da elaboração do projeto? A comunidade, nos projetos setoriais, você pode colocar a participação da comunidade, porque se você não tiver certeza em que momento a tua escola precisa da comunidade ou pode oferecer, você tem que ser bem consciente que quando você faz a disciplina da sua escola, o projeto disciplina, ali quando você, no terceiro momento onde diz fundamento didático pedagógico, um dos fundamentos é comunidade. Neste momento, você precisa debater com a comunidade como vai ser essa integração, porque a comunidade é responsável pela disciplina dos filhos dela dentro da sala de aula. Não é só o professor. Neste momento, você trabalha com a comunidade. E nos projetos setoriais, em que setor, como a comunidade poderá ajudar a minha escola? Ou como a escola poderá ajudar a comunidade? Ok, como se deve proceder quando numa escola, uma pessoa manipula a elaboração do projeto, só a ideia dela é que vale? Bom, isso é anticonstitucional, então você pega o seguinte, você pega o artigo 12, 13 e 14 da 93/94/96, aonde diz que o projeto pedagógico de uma escola deverá ser elaborado pelos professores. Agora eu vou te dizer o seguinte, os professores não precisam entrar na visão, missão, objetivos e fundamentos. Eles vão entrar na terceira parte do projeto pedagógico, que é quando você entra nos projetos setoriais e quando você entra no plano curricular, porque o dono da escola é que vai oferecer a escola que ele quer. O sonho da visão foi dele, a missão é dele e os objetivos é dele. Então, a lei diz que o professor participará do projeto pedagógico, mas ele não precisará participar de tudo. Agora, ele tem que participar, professora, do terceiro passo para frente. Por lei, ele é obrigado a participar. Correto. A Margarete Sertanópolis pergunta como envolver o professor para que se sinta motivado a participar da construção do projeto pedagógico. Bom, ele tem que estar envolvido, ele é obrigado. Isso aí não é que ele queira se envolver, é lei. E lei não foi feita para ser discutida. Lei foi feita para ser cumprida. Não é ele quer ou ele não quer, ele tem que participar. Não tem como envolver. Como envolver seria fazer uma reunião e dizer assim, professor, a escola será o nosso espelho. O que nós fizermos desse projeto, ofereceremos à comunidade. Qual o primeiro passo para o trabalho com o professor na construção do projeto pedagógico? O primeiro passo é que tenha um coordenador competente e que saiba distribuir tarefas. Correto. E quais os temas que não podem faltar em um projeto pedagógico, professora? Os temas que não podem faltar no projeto pedagógico são todos aqueles que eu te coloquei. Então, eu vou rever rapidinho. Primeiro, identificação da escola. Segundo, histórico e diagnóstico da escola. Terceiro, visão, missão e objetivos. Quarto, fundamentos. Fundamento ético-político, fundamento epistemológico, fundamento didático-pedagógico. Depois, projetos setoriais, projetos diferenciais, que é aquela excelência que a tua escola faz. Mini projetos. Aí entra no plano curricular, que seria tudo o que você sempre fez, que é todo o conteúdo, como você avalia, o que você avalia, como você interrelaciona com a comunidade, planta baixa da escola, regimento escolar, que vai como anexo, acervo bibliográfico, acervo de laboratórios. Ok. De Iporã, a Irineia pergunta, e onde entra a educação especial? No projeto pedagógico. No projeto pedagógico, ela entra na educação, da educação básica. Se você oferece
Veja, quando você diz a escola tal de educação básica, aí você diz assim, entre todos os setores, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, supletivo, educação especial, são todos setores da educação básica, isso tudo é a educação básica. Todos eles entram. E ainda você tem que dizer que você obedece o Código de Auxílio ao Consumidor e que você obedece o Estatuto do Menor e do Adolescente. A educação especial, ela faz parte da educação básica. Então você diz, a escola fulano de tal, educação infantil. Aí você diz todos aqueles tópicos que eu falei. Ensino fundamental, ensino especial, porque nem todas as escolas têm ensino especial, elas serão obrigadas a dizer que aceitam a inclusão. Mas não se esqueça que a educação especial ainda não tem diretriz, mas ela é um tópico da educação básica. E na minha escola eu ofereço a educação especial. E não se esqueça que a educação especial vai estar gênios, superdotados, talentosos, precoces e infradotados. Que são infradotados é a educação especial, a inclusão. O que fazer com um professor que não aceita as ideias colocadas no projeto? O que fazer com ele? Eu dou um conselho bem gostoso. Coloque uma fitinha bem linda, embrulhe bem e mande para a concorrência. Ok, e continuo a perguntar como envolver a comunidade escolar na construção do projeto pedagógico. Mostrando que a escola é o ponto mais seguro de uma comunidade, que a escola é o lugar onde se faz e se transmite o conhecimento e que a comunidade vai ter aquela escola. Quanto mais a comunidade participar, vai aos poucos chamando a comunidade. Sabe por quê? Nós mesmos da escola que nos afastamos da comunidade. Por exemplo, professora, como chamar essa comunidade? Como chamar essa comunidade? Você chama, convida a comunidade, manda recado por rádio, por carta, por televisão. O colégio fulano de tal está convidando a comunidade a participar do projeto pedagógico. A educação hoje está com os pés no chão. A educação hoje não pode mais formar empregados, tem que formar empreendedores, para isso precisa da comunidade. Então você motiva. Na primeira reunião, vem 20 pais, aí você faz uma reunião com uma pessoa bem esclarecida. Muito gostosa uma reunião, que aqueles pais que não vieram ficam morrendo de arrependimento. Na próxima reunião, você já vai ter 20, 30. Quer ver um exemplo na educação infantil? Faz uma reunião para os pais para ajudá-los a desenvolver o tato do aluno. E aí, você pede que os pais venham com uma roupa bem simples, põe os pais sentados no chão, põe uma bacia de água morna com areia, bastante objetos dentro dessa bacia com água morna e areia, e aí você vendo os olhos dos pais e faz eles catarem os objetos, sentir com o dedo. Por quê? Porque hoje nós temos cirurgias a laser, cirurgias de córnea, e os nossos alunos têm que ter o tato muito desenvolvido. Marli, indicar uma bibliografia para estudo. Olha, se você estudar todos os parâmetros curriculares, se você estudar todas as diretrizes, os referenciais, não dá nem tempo de estudar mais, porque foi a melhor pós-graduação que eu fiz na minha vida, foi todos os estudos acompanhando o Conselho Nacional e o Conselho Estadual. E um lembretezinho, não esqueça de trabalhar na sua escola em gestão e não em administração. Para gestão, eu daria um livro, Heloísa Lick, Gestão Democrática na Escola. Marli, muito obrigada. Você participou da teleconferência Orientações para a Elaboração do Projeto Político Pedagógico. Um bom dia e até a próxima teleconferência.